Você já pensou em viajar com a sua família pelo Brasil usando um ônibus ou um trailer? Pois é, essa é uma tendência de viagem cada vez mais forte em países europeus e Estados Unidos. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco mais sobre essa modalidade de viagem cada vez mais famosa e frequente entre pessoas do mundo todo e também te explicar as principais vantagens em fazer uma viagem em família de ônibus. Quer saber mais? Então embarca comigo nesse Hangout. Seja muito bem-vindo ao canal da Hangout, eu me chamo Lucas, a gente de viagens e hoje o assunto é muito legal porque a gente vai falar de viagens e família pelo Brasilzão e mais do que isso, né, falar sobre essas viagens baseada numa tendência que vem crescendo cada vez mais, está cada vez mais famosa, ganhando documentários, espaço na mídia e isso é uma coisa que europeus e americanos já fazem faz um tempo, que são viagens de motorhome, trailer, mas aqui no Brasil a gente iria além, diria viagens de ônibus. Mas para além de ser uma tendência, essa prática tende a ser muito promissora aqui no Brasil. Isso porque o Brasil é um país gigantesco, extenso, e ele é todo interligado especialmente por rodovias. Temos grandes aeroportos em capitais, no entanto, a quantidade de municípios por todos os estados brasileiros é gigantesca e a maioria deles o acesso é exclusivamente feito por meio de rodovias. Além disso, outros fatores contribuem muito com esse movimento de viagens de ônibus em família, que é basicamente a infraestrutura das estradas que vem melhoraram muito nos últimos anos, questões de segurança, questões de sinalização, própria pavimentação de estradas, né? Isso ganhou uma qualidade maior nos últimos anos, isso favorece viagens de ônibus. Outro ponto também muito importante é a experiência propriamente de uma viagem de ônibus, né? Road trips, aquele termo que é americanizado, né? Mas que traz esse intuito de viagens onde as pessoas compartilham um tempo 24 horas. Elas de fato aproveitam não apenas o destino para onde elas estão indo, mas elas aproveitam todo o trajeto, todo o caminho. Elas estão 24 horas juntas. Isso é muito legal, pensando que hoje a nossa vida é muito louca, né? Cada um tem um compromisso, cada um mora num lugar, cada um tem uma agenda. Dedicar uma semana, ou 15 dias, ou até um mês, umas férias inteiras para uma viagem exclusivamente em família, 24 horas, tendo a seu dispor um veículo como o ônibus, faz toda a diferença. Mas se você ainda não está convencido que viagens de ônibus são legais, estão na crista da onda, eu vou te mostrar, vou te provar com 10 motivos, né? Ou melhor, 10 vantagens pelas quais viagens de ônibus valem muito a pena e por que elas de fato fazem esse movimento ser uma tendência cada vez mais forte do mundo do turismo. A primeira vantagem é a conveniência. E é conveniente viajar de ônibus porque simplesmente ninguém precisa dirigir, apenas os motoristas contratados pela empresa, obviamente. Então você não tem que dirigir, não tem que se preocupar em estacionar, não tem que se preocupar com o trânsito, todo mundo vai de boa, né? Vai tranquilo, sentado na sua poltrona, conversando, brincando, e quem dirige é o motorista. A segunda vantagem é a conexão que se estabelece entre os passageiros ao longo da viagem. E como eu disse anteriormente, viajar de ônibus é uma oportunidade entre a família, né, os passageiros, os amigos, de se conectarem, de estarem juntos ao longo de todo o trajeto, de irem conversando, pondo o papo em dia, fazer aquelas paradas, né, um vai brincando com o outro, quem sabe até umas briguinhas em família, mas enfim. O ponto é que é uma oportunidade de se conectar ao longo da viagem, desde o início, desde a hora que você sai de casa. A terceira vantagem está relacionada a um ponto muito importante, que é a segurança. E a segurança não apenas em relação ao ônibus, ao equipamento em si, esse é muito moderno, inclusive são muito mais modernos e seguros do que automóveis. Muitos dos automóveis, inclusive, tem a questão também dos próprios motoristas, são profissionais treinados para isso, eles são treinados e vivem em guiar, eles conhecem o país inteiro, eles sabem conduzir a viagem, eles sabem guiar o equipamento, por isso torna a viagem muito mais segura. E isso nos leva à quarta vantagem, que é o conforto. Pois é, existem ônibus que são muito confortáveis, ônibus, por exemplo, no modelo leito, que são ônibus que deitam. Tem ônibus, inclusive, que tem salas de jogos. Tem até vídeo no canal aqui, ó, que a gente faz um passeio dentro de ônibus desse estilo. E esses são os tipos de ônibus ideais para viagens em família, dado o seu alto grau de conforto. A quinta vantagem está relacionada a um ponto muito importante, que é o nosso bolso, ou seja, estou falando de economia. Isso porque viagens de ônibus tendem a ser muito mais baratas do que viagens de avião e na maioria das vezes também são mais baratas do que viagens de carro, tendo em vista que vão várias pessoas no mesmo ônibus, ou seja, você não precisa viajar com vários carros, ou seja, menos combustível, menos pedágio e menos desconforto. Isso nos leva à próxima vantagem, que é sustentabilidade. E por que sustentabilidade? Porque quando todos os passageiros viajam em um único veículo, você está deixando de viajar com vários carros, ou seja, menos emissão de dióxido de carbono. Mas não é só isso, né? Não é só pela substituição. Ônibus mais novos, eles têm uma tecnologia aprimorada, eles colocam um ingrediente especial no combustível que reduz
drasticamente a emissão de dióxido de carbono, ou seja, menos poluição na atmosfera. Falando propriamente do ônibus, nos leva à próxima vantagem, a sétima vantagem, que é o entretenimento a bordo. E esse é outro ponto muito legal de ser comentado, porque os ônibus são muito modernos. Além do conforto que ele oferece em relação à poltrona, ele também oferece entretenimento, música, DVD, filme, espaço para jogos, geladeiras elétricas, internet, que seja. Você pode ir lendo livro, você pode ir atualizando suas redes sociais, você pode ir conversando com o seu primo, com o seu irmão, com a sua mãe, tia, avô, enfim, e socializando, né? Isso é entretenimento também. E o entretenimento nos leva à próxima vantagem, que é a própria experiência. Pois é, como eu disse anteriormente, a viagem como um todo é uma experiência. Road trips são experiências de viagem, desde o momento que você sai da sua casa até o fim da viagem, quando você volta para sua casa. Quer dizer, a rodagem do ônibus pelas cidades onde você passa, as estradas que você vê, as paisagens que você vai conhecendo, né? As paradas que você faz, enfim, tudo isso em conjunto forma uma experiência de Brasil. A nona vantagem está relacionada aí sim aos destinos, a flexibilidade que você tem de montar o seu itinerário, ou seja, de você conhecer as cidades quaisquer que sejam. Você pode conhecer tanto cidades famosas, turísticas, ou até cidades menores, menos conhecidas, misturá-las, fazer um roteiro com vários destinos, várias cidades, vários estados, um roteiro mais longo, mais curto, enfim. O limite é a sua criatividade, é claro, né? Até onde a estrada chegar. E a décima vantagem está relacionada à exploração como um todo, né? Desbravar, se aventurar, porque quando você faz a sua própria viagem, você monta o seu itinerário, não apenas em relação aos destinos, né, às cidades, mas também em relação ao tempo, à programação da viagem em si. Ou seja, se você quer sair mais cedo, mais tarde, quer viajar à noite, de dia, à tarde, quer fazer mais ou menos paradas, enfim, tem gente no ônibus que precisa descer do ônibus mais vezes para ir ao banheiro, por exemplo, ou para fazer outras coisas, o que quer que seja, tudo isso dá para ser adequado. Então, o grau para desbravação, entende? Para conhecimento dos destinos onde você está indo é muito maior. No fim das contas, tudo isso é para te dizer que todas as vantagens confluem num único objetivo: personalização de roteiro. A viagem de ônibus te permite personalizar a sua viagem, te entregar muito mais conforto e exclusividade para você e para sua família. E claro, né, qualidade da experiência da viagem, ela é muito maior, e o melhor é que o ônibus chega em todos os destinos do Brasil. Obviamente, dependendo do destino, mais longe, mais perto, vai durar um pouco mais ou um pouco menos a sua viagem. Mas tudo isso com um planejamento de viagem adequado, com uma agência, com uma empresa adequada, faz que a viagem se torne tranquila. Se você tem vontade de fazer a sua viagem em família, mas não conhece a empresa certa, aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o site da empresa onde a gente mostra o ônibus. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para te inspirar e quem sabe com a indicação, né, da empresa que é especializada em fazer esse tipo de viagem, já seja o pontapé inicial para você de fato fazer a sua primeira viagem de ônibus em família pelo Brasil. Não se esquece, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, tem sempre vídeo novo. Gostou do conteúdo? Compartilha com aquela pessoa que você sabe que quer fazer uma viagem de ônibus, ou então que você quer que te acompanhe na viagem de ônibus, né? Já começa a montar aí, planejar a sua viagem. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo Hangout.